Eu admito, quando Jurassic World Recomeço foi lançado, eu esperava aquele mesmo mix nostálgico de sempre. Dinossauros, crianças correndo e um T-Rex no final só por obrigação. Mas aí veio a surpresa. Sim, tem um monte de referências ao passado, mas não estão ali por acaso. São bem encaixadas, atualizadas e com real significado. É como se Jurassic Park tivesse se unido à fanfic certa. E é exatamente isso que vamos ver neste vídeo. Os detalhes que talvez você não tenha percebido, as cenas que homenageiam momentos cult da franquia e os easter eggs mais nerds de todos. Alguns são óbvios, outros bem escondidos. Mas se você ama Jurassic Park, se prepara. Esse vídeo é para todo tipo de fã. O filme começa com uma imagem marcante. O último braquiossauro da América do Norte, doente e sozinho, caminhando pelas ruas de Nova York. Uma cena lenta, quase melancólica, que diz muito sem precisar de palavras. Depois de anos de convivência forçada entre dinossauros e humanos, as pessoas estão cansadas, esgotadas. O sonho acabou. Os dinossauros já não representam admiração. Agora são estorvo, lixo urbano. Uma metáfora nada sutil da natureza que tenta resistir. E fracassa. E por trás de Recomeço está ele, David Koepp. O mesmo roteirista de Jurassic Park e O Mundo Perdido. Só de ver o nome nos créditos, já dá aquele sorriso de canto de boca. Dessa vez, talvez tenha alguém que realmente saiba contar uma boa história de dinossauros. E assim que a primeira cena começa, você já está de volta àquele universo. Com a mesma tensão, a mesma magia. Não é nostalgia vazia, é fanservice, mas do bom. Desta vez, não estamos em Isla Nublar nem em Sorna. O novo cenário é a Île Saint-Hubert. Um nome chique que, na prática, significa mais uma ilha onde as cercas não funcionam. Era uma antiga base da InGen, com os mesmos experimentos malucos e as clássicas cercas de 10.000 volts que, obviamente, nunca são suficientes. Mais do que um lugar secreto, parece só mais um controle C e controle V dos fracassos anteriores. E sim, aqui também tudo dá errado. Se você é do time que leu o livro original, essa cena tá na sua cabeça desde 1990. O T-Rex nadando no rio, os personagens num bote inflável, o caos total. Uma loucura que nunca tinha chegado aos filmes. Até Recomeço. Dessa vez, eles trouxeram exatamente essa sequência, quase quadro a quadro. E ainda tem um extra, a Isabela debaixo da lona do bote, enquanto o T-Rex tenta morder ela como se fosse um combo do Happy Meal. Lanterna acesa, grito, correria em direção ao monstro. Duncan se joga no meio do caos, igualzinho ao Ian Malcolm diante do T-Rex. Mas desta vez não tem banheiro químico para se esconder. É uma cena espelhada, quase um remix daquela de 1993. Só que com uma diferença crucial. O personagem sobrevive. Duncan consegue distrair o dinossauro, salvar os outros e sair vivo. Esqueça o Indominus Rex e o Indoraptor. Desta vez temos um novo monstro geneticamente modificado. Um verdadeiro pesadelo com 4 braços, capaz até de derrubar um helicóptero com uma única mordida. O mais curioso, ele nem deveria estar no filme. É literalmente um erro, um experimento fora de controle. E mesmo assim, é simplesmente sensacional. Pena que aparece pouco. Apresentam ele como o grande vilão, mostram logo no início e só voltam com ele no final. Todo o potencial de terror dessa criatura gigantesca e desfigurada ficou trancado no laboratório. Aqui a coisa beira o meme. O monstro mutante não foge por causa de um blackout nem por sabotagem. Não, tudo começa por causa de um papel de bala de Snickers. Isso mesmo. Uma embalagem presa na porta automática gera um curto-circuito, e o T-Rex escapa. É o momento perfeito para lembrar que em Jurassic Park, os desastres sempre nascem de um pequeno erro humano. Mas dessa vez, o detalhe é hilário. Um dinossauro mortal solto por causa de um docinho. E pensar que no original, bastava o Dennis Nedry. Em uma das cenas de perseguição pelas ruas caóticas de Manhattan, dá pra ver um ônibus escolar. Até aí tudo normal, mas em cima está escrito Crackton Middle School. E você pensa, eles realmente colocaram isso. Uma homenagem sutil, mas cheia de significado. Porque sem Michael Crichton, não existiria parque, nem dinossauros, nem nada. Um detalhe que faz o fã sorrir. E se você não reparou, bom, talvez não seja fã de verdade. Se você assistiu aos filmes anteriores, lembra do mosasauro gigante que pulava da água como um Free Willy bombado. Em Recomeço, ele está de volta, mas com um visual renovado, mais parecido com um animal pré-histórico real, e menos com um monstro de parque temático. E tem um detalhe interessante. Ao contrário da versão anterior, este mosasauro não sai nadando pelo oceano. Ele fica sempre nos arredores da ilha. Talvez por causa da temperatura tropical, ou da fartura de comida, ou talvez porque os roteiristas não sabiam onde mais colocá-lo. Mas é um toque legal, um mosasauro mais realista com síndrome de ninho. Por trás da aventura, claro, está o verdadeiro vilão. Não os dinossauros, mas o lucro. Os protagonistas buscam amostras de sangue de 3 espécies: Titanossauro, Mosasauro e Quetzalcoatl.
para desenvolver um remédio revolucionário. Mas como sempre, há uma mega empresa farmacêutica querendo tudo para si, pronta para lucrar bilhões. Um tema atemporal, a ciência que poderia salvar o mundo, mas vira combustível para o bolso de algum CEO. E sim, mais uma vez, é a ganância humana que cria os verdadeiros monstros. Depois de anos de debates entre fãs, Recomeço finalmente traz um espinossauro atualizado. Adeus àquela versão de Jurassic Park 3, que andava como um T-Rex irritado. E bem-vindo ao modelo mais fiel à ciência, mais magro, que se movimenta com 4 patas e nada. Vemos ele na água caçando com movimentos suaves, quase elegantes. É ameaçador, mas sem exageros. E justamente por isso funciona ainda melhor. Entre os personagens novos, quem se destaca é Henry Loomis, o nerd apaixonado por dinossauros que vai parar no meio de mercenários armados até os dentes. Mas o melhor detalhe, Loomis diz que estudou com Alan Grant. E se você é fã da saga, basta ouvir esse nome para abrir um sorriso. É uma referência simples, direta e funciona, sem flashbacks, sem aparições. Só uma frase, mas é o bastante. Porque Jurassic Park também é isso, memória coletiva. Uma única fala e tudo se conecta. Já virou tradição. Sempre que alguém se aproxima de uma ilha cheia de dinossauros, a trilha clássica de Jurassic Park começa a tocar. E em Recomeço não é diferente. Assim que o navio se aproxima da ilha, as notas de John Williams entram. E você relaxa por um segundo antes que o caos comece. Porque essa música tem um papel muito claro: marcar a transição do mundo real para o mundo perdido. Há uma cena que parece saída diretamente do primeiro Jurassic Park. Uma família dormindo sob uma árvore, à noite, tentando encontrar um momento de paz no meio do caos. É uma referência óbvia, àquela sequência com Grant, Tim e Lex, quando acordam ao lado do Brachiosauro. Mesmo tom, mesma atmosfera entre encantamento e perigo. Não é só nostalgia, é um lembrete de que Jurassic World ainda carrega o coração do filme original, mesmo quando coloca monstros com 2 cabeças na história. No meio de Manhattan, há um outdoor gigante da Jeep. E você pensa, beleza, mais um product placement. Mas na verdade não, é uma homenagem direta à primeira vez que vimos o parque. As Jeeps de Jurassic Park são icônicas. Nada de modelos elétricos ou autônomos. Aquelas Jeeps eram lendas. E vê-las de novo, mesmo que só num cartaz, ativa aquela nostalgia imediata que só os fãs entendem. Entre as homenagens mais explícitas, tem uma cena que é praticamente um cópia e cola emocional. Uma faixa caindo atrás do T-Rex, referência direta ao final do primeiro Jurassic Park, quando Alan Grant e as crianças fogem enquanto o T-Rex domina a cena. Em Recomeço, a dinâmica é parecida, mas o contexto muda. Mesmo assim, aquela faixa caindo lentamente ao fundo parece uma assinatura. Uma das sequências mais tensas do filme se passa em um mercadinho abandonado, onde o Mutadon, um raptor voador, caça os protagonistas. É uma referência direta, plano a plano. Aquela cena clássica dos raptores na cozinha com Tim e Lex. As garras tocando o chão, o enquadramento baixo, os personagens escondidos atrás de portas, tudo grita Jurassic Park 1993. O Mutadon é assustador, mas o que realmente marca é a sensação de déjà vu. É isso que torna a cena inesquecível. Os adultos começam a ser devorados, um por um. E quem salva todo mundo? Uma garotinha. Isabela se esgueira por entre grades, destrava um portão e salva o grupo inteiro. Igual Alex, reiniciando o sistema de segurança em 1993. Só que aqui, menos nerd e mais ação estilo filme de herói. Mas o resultado é o mesmo. A pequena vence o dinossauro. Ponto para as crianças. 0 para os mutantes. Todo filme tem ele, o ganancioso que acha que vai enganar todo mundo e acaba virando lanche. Martin Krabs foge com o material genético, corre em direção ao pier, mas não chega. O T-Rex intercepta e parte ele ao meio como um palito de pão. E o detalhe genial, sobra só um braço, igual ao do Sr. Arnold no primeiro filme. Uma homenagem impecável e, sejamos sinceros, bem satisfatória. Lembra daquela frase lendária no retrovisor? Objects in mirror are closer than they appear. Pois é, ela voltou. Mas agora não é só um easter egg jogado para agradar fã. Estamos em Nova York. Trânsito parado. Um cara olha no espelho. Sem fala, só o reflexo, a frase. E a tensão que cresce. Uma citação perfeita, silenciosa e cirúrgica. Poucos frames e você já está em curto-circuito emocional. E é isso. Jurassic World Recomeço pode até não ser perfeito, mas quando o assunto é detalhe escondido, mandou muito bem. Entre referências sutis, retornos improváveis e pérolas para quem tem boa memória de fã, teve de tudo um pouco. Se você encontrou algum outro detalhe que eu deixei passar, comenta aí embaixo, deixa um like se curtiu o vídeo. E se quiser ver mais, se inscreve no canal. Valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.